Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Assista até o final e que Jesus te abençoe, que a palavra do Senhor fale no teu coração, que a gente possa aprender mais a cada dia da palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Não se esquece de se inscrever no canal se você gostar do vídeo, mandar para outras pessoas. Que Deus te abençoe, tá? É tudo para a honra e glória do Senhor, para que o evangelho seja pregado e alcance o maior número de pessoas, né? Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo Senhor nos perdoar, nos limpar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas fraquezas. Obrigada, Senhor, por sua misericórdia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada vida, Senhor, que aqui estiver comigo, Senhor, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor entre nos lares, entra com providência, abençoe, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos corações, Senhor. Fala aos corações. Tu és um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Pai amoroso. O Senhor nos ama e o Senhor tem um banquete preparado para cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos a permanecermos, Senhor, fiéis a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo alimento, Senhor. O Senhor faz tantas coisas maravilhosas por nós, Senhor, e por isso te agradeço. Também te dou graças, Senhor, pelas situações difíceis, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos ajudado a suportar os dias maus e ficar firmes em Ti. Em nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, certa de que o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma passagem na Bíblia que fala sobre o bode expiatório ou bode emissário. Não sei se os irmãos já ouviram falar, né? Os mais antigos, com certeza, né? Se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 16. A gente vai ler alguns versículos apenas, tá? Mas depois os irmãos podem estar lendo, né, o texto ali, Levíticos, capítulo 16, né? O livro de Levítico, e tendo uma visão melhor ali. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, né, morrer por nós e se tornar o sacrifício perfeito diante de Deus, através do sacrifício de Jesus, nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Havia todo um ritual que os judeus faziam, né, para que os pecados fossem encobertos, para que os pecados fossem expiados, né? Inclusive, irmãos, a palavra expiação, ela vem do hebraico kafar, que significa cobrir. Então, ela comunica uma ideia de que o pecado, ele poderia ser coberto mediante um resgate. Então, era até comum entre os judeus, eles faziam uma espécie de censo, e naquele censo ali, eles davam uma quantidade de prata. Hoje em dia, essa quantidade, a Bíblia fala que é meio ciclo de prata. Então, quando eles faziam esse censo, né, contando, né, contabilizando o número, né, de judeus ali, de israelitas, eles faziam um resgate para cada uma daquelas pessoas. E aí eles davam esse resgate em mais ou menos 6 gramas de prata, tá? Que seria meio ciclo. Hoje em dia, esse valor, ele dependendo da qualidade da prata, ele pode ser entre R$ 12 e R$ 90. Então, seria mais ou menos o preço que uma pessoa pagava pelo resgate de si mesmo. Mas, irmãos, a gente sabe o que a Bíblia fala lá no livro de Salmos, no capítulo 49, versículo 7 e 8, fala que diz assim, ó: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então, irmãos, não adianta a pessoa pensar que com dinheiro ela vai comprar a sua salvação, comprar a sua alma, pagar o resgate por sua alma. Haviam aqueles ritos, aquelas tradições, mas nenhum dinheiro seria capaz de perdoar os pecados ou de tirar a alma do inferno de uma pessoa, né? Tirar a alma de uma pessoa do inferno. Isso não era possível. Então, mesmo que a pessoa colocasse ali todos os recursos, a Bíblia diz o que no Salmo 49, versículos 7 e 8? Que esses recursos, eles se esgotariam. Eles não seriam jamais suficientes para conseguir remir uma pessoa dos seus pecados. Mas, de qualquer maneira, os judeus eles tinham essa prática. Então havia o dia da expiação. É o que a gente vai ler ali em Levítico, capítulo 16. O dia da expiação era um dia em que os judeus eles faziam o sacrifício. O sacerdote fazia primeiramente o sacrifício por si e depois eram escolhidos ali 2 animais
dois bodes, né, dois animais, e esses animais ali, um deles seria lançado sorte, um desses animais seria sacrificado pelo pecado do povo, e o outro animal seria, o sacerdote colocaria a mão sobre a cabeça daquele bode, daquele animal, e confessaria ali os pecados do povo. E aquele bode ele seria lançado no deserto, né? Para que ali no deserto ele expiasse aquele pecado da população, do povo, né? Então, olha bem a situação. Primeiro o sacerdote fazia um sacrifício por si mesmo, com um animal. Depois ele pegava dois animais. Um animal era sacrificado pelo pecado do povo. E fora do arraial, a gente vai ver isso aqui, tem uns detalhes interessantes nisso, né? Fora do arraial, ele era queimado ali, ofertado ao Senhor como sacrifício suave. E o outro animal era o sacerdote colocava a mão na cabeça e confessava ali os pecados do povo, né? Então era isso que basicamente acontecia, né? Tô fazendo um resumo aqui. Mas vamos ler ali Levítico capítulo 16, vamos ler os versículos ali 8, 9, depois o 21, 22 e depois o 32 e 33. Vamos ler ali. Versículo 8 diz assim: E Arão lançará sorte sobre dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Vamos lá no versículo 21 agora, irmãos. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Olha que coisa, né, irmãos? Coisa tremenda. Agora vamos ler ali o versículo 32 e o 33. Diz assim: E o sacerdote que for ungido, que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar do seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas, assim espiará o santo santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então era basicamente isso que eles faziam. Então, nesse dia da expiação, era um dia bem importante, né, para os judeus, né? Eles faziam isso para quê? Para expiar os pecados. Como eu falei no início ali para os irmãos, a palavra expiação, ela quer dizer cobrir, né? Tá cobrindo alguma coisa. Então, ela comunica a ideia de cobrir o pecado mediante esse resgate. Então, o que era dado ali em resgate do povo? Primeiro, era feito o resgate do próprio sacerdote, ele tinha que sacrificar por ele mesmo, porque o sacerdote, ele precisava entrar no Santo dos Santos, que era um local ali dentro do tabernáculo. Inicialmente, depois isso vai ser passado para o templo, né, quando Salomão constrói o templo ali para o Senhor, mas inicialmente, ali no período que o povo hebreu esteve no deserto, eles construíram um tabernáculo, e ali o sacerdote fazia, mas havia um local ali que era chamado de Santo dos Santos, e naquele local, o sacrifício depois que era feito, ele pegava o sangue e aspergia sobre o propiciatório. O que era o propiciatório? Era uma tampa que cobria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o local onde era guardado ali a vara de Arão, o maná, né? E as tábuas da lei, as segundas tábuas da lei, porque Moisés, ele, quando desceu do Sinai e viu o povo ali transgredindo com o Senhor, ele quebrou a tábua, depois o Senhor fez outra tábua ali, foi feita outra tábua, né? Outras duas tábuas da lei, e essas tábuas eram colocadas ali dentro da Arca da Aliança. E aquele local representava o que? A glória de Deus ali, né? A glória do Senhor. E o sacerdote aspergiu sangue ali pelos próprios pecados. Então ele também tinha que viver uma vida de muita santidade. Inclusive, era até amarrado uma corda na cintura do sacerdote. Se ele morresse, se ele tivesse com algum pecado, ele era puxado, o corpo dele era puxado. Então, um local santo, né? Mas, irmãos, olha que coisa gloriosa. E isso é no Velho Testamento, porque no Novo Testamento, que é Cristo Jesus nosso Senhor, e interessante, irmão, que todo testamento, quando a gente fala Novo Testamento e Velho Testamento, né? O que é um testamento? Geralmente as pessoas, testamento, lá a pessoa faleceu e é feito o testamento, onde é lido ali
o que aquela pessoa vai deixar lá para sua família, etc, né? Quais são os bens que vão ser deixados ali após a morte de uma pessoa. Então, o testamento ele só é feito, isso é lido esse testamento após a morte da pessoa. Antes da pessoa morrer, não tem validade. E Jesus, ele é o nosso novo testamento. Por quê? Porque através de Jesus, ele nos deixou o que é a salvação. Então, todos aqueles rituais que eram feitos ali no Antigo Testamento, né? Os rituais, os sacrifícios de animais, aquele sangue derramado, o incenso que era queimado, tudo aquilo, irmãos, vai se tornar desnecessário, obsoleto, no momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, morre na cruz do Calvário em nosso lugar. Então Jesus se tornou o quê? O sacrifício perfeito, porque os sacrifícios de bodes e de carneiros, de bois, ele nunca seria suficiente para que o pecado do homem fosse redimido e para que o homem passasse por uma regeneração. A expiação do Antigo Testamento, ela era apenas para quê? Era um resgate para que houvesse uma reparação, uma restituição àqueles delitos cometidos. Então eles faziam aquele ritual todo para que aqueles delitos ali fossem reparados. Mas aqueles sacrifícios ele não era capaz de aniquilar o pecado. Então Jesus vem, o Novo Testamento, a nova aliança, e Jesus vem e com seu sacrifício na cruz do Calvário, ele se torna a expiação perfeita e única, porque a partir da morte de Jesus e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não era mais necessário o sacrifício de um animal, porque Jesus se tornou o sacrifício em nosso lugar. Glória ao nome do Senhor. E um sacrifício perfeito. O sacrifício de bois e bodes, ele não era capaz de redimir o homem em sua completude, né, de modo absoluto. Mas o sacrifício de Jesus, ele fez isso por nós. Em Êxodo capítulo 30, versículo 12, diz assim: quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando fizer a contagem, para que não haja entre eles praga alguma quando você fizer a contagem. Então, eles fizeram a contagem para saber quanto do povo tinha, né? Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 12. E era dado aquele resgate que eu comentei lá para os irmãos, que era uma quantidade de prata, meio ciclo de prata, que hoje seria entre 12, né? Não sei qual está o preço da prata hoje, mas vamos colocar assim, entre 12 e R$ 90, né? Pode ter alguma alteração, porque é de acordo com a qualidade da prata e também com o mercado, né? E tudo mais. Mas seria mais ou menos isso. Então, cada pessoa teria que pagar esse resgate. Só que a gente já viu lá no Salmo 49, irmãos, que esse resgate, ele nunca seria suficiente. Por isso que o Senhor tinha um plano para nossa salvação. O plano de Deus sempre foi que houvesse alguém, um justo, que morresse por toda a humanidade. E o justo Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados da nossa maldade, da nossa iniquidade, do nosso pecado, de todo o mal que é em nós. Só Jesus, irmãos, ele pode nos resgatar de modo completo e absoluto. Então não adianta dinheiro, não adianta bens, recursos, não adianta mais o sacrifício de animais, porque Jesus ele se tornou o sacrifício perfeito por nós. E não se resgata ninguém, né, como diz lá no Salmo, com esse dinheiro. Isso nunca seria suficiente. Mesmo os judeus fazendo o ressarcimento lá, né, durante o censo, para pagando o resgate de si mesmo, aquilo era só um ritual, né? Um ritual, porque dinheiro nenhum no mundo seria capaz de comprar a nossa salvação, a nossa redenção, só mesmo o sangue de Jesus. O sacrifício de um animal inocente, no entanto, ele era aceito por Deus ali, naquele momento ali, antes da expiação de Jesus. Então, aquele animal, aquele bode emissário ou bode expiatório, ele levava a culpa do povo lá para o deserto para pagar pelo crime que era nosso, um animal inocente. E Jesus foi o inocente que pagou, mas sendo filho de Deus. Aí seria o sacrifício, né? Absoluto e total. Então aquele animal era colocado ali. Esse bode emissário ou bode expiatório, a gente usa até essa expressão, né? Quando a gente fala assim, o bode, fulano foi o bode expiatório, ou seja, a pessoa levou a culpa por alguma coisa que ela não fez. Então é justamente esse o sentido desse bode emissário ou bode expiatório. Um era sacrificado e o sangue derramado, e o outro ia para o deserto levar
o sangue, através daquele sacrifício ali, ele levava todos os pecados. Então, um animal, o sangue era derramado, e o outro animal ia para o deserto levar os nossos pecados, as nossas culpas. Um animal inocente. Jesus foi um inocente que morreu em nosso lugar. O dia da expiação, então, irmãos, ele era um dia para promover o quê? A purificação dos pecados do povo. Então, geralmente eram feitos outros ritos, né? Havia vários ritos ali no judaísmo para que o pecado fosse expiado. Só que esse dia da expiação seria um dia assim, vai que ficou algum pecadinho ainda, né? Então ele fazia uma expiação geral ali, um sacrifício geral pelo povo. Glória ao nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, que hoje nós não precisamos disso, né? E se você quiser entrar no Santo dos Santos, não precisa ser um sacerdote, todos nós nos tornamos sacerdotes de Cristo. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos, entendemos o que Jesus fez por nós e o que ele representa em nossas vidas, através dele, os nossos pecados foram definitivamente expiados. Basta que nós aceitemos a Cristo, reconheçamos o sacrifício de Jesus, aceitemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, que a gente creia no sacrifício dele, no que ele é para nós, né? O remidor, aquilo que nos redimiu de todo pecado, de toda injustiça e de toda iniquidade. Então a gente não precisa de um dia especial anualmente, né? Porque todos os dias nós podemos pedir perdão ao Senhor e nos purificar de todo pecado. É Jesus, irmãos, que nos limpa. É Ele, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo ele passa a fazer morada em nossas vidas, né? E isso só foi possível através do sacrifício de Jesus. Então, para você entrar no Santo dos Santos, não precisa de um sacerdote que vai ser lá um intermediário entre você e Deus, que vai lá dentro do Santo dos Santos para aspergir o sangue lá no propiciatório. Hoje nós podemos chegar diretamente, quando a gente dobra o nosso joelho diante de Deus, a gente está entrando no Santo dos Santos. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós entramos no Santo dos Santos. E ali, irmãos, nós somos redimidos de todo mal. O dia da expiação era então um dia muito importante ali para os judeus. E nesse dia o sacerdote lhe oferecia um novilho para o seu próprio pecado. E depois, como eu falei, ele pegava lá 2 bodes e lançava sorte para eles, sorteava, né? Esse aqui vai para o deserto, e esse aqui vai ser morto, o sacrifício, o sangue dele vai ser derramado, e ele vai ser queimado ali lá fora do arraial. E Jesus, irmãos, ele foi morto fora da cidade, fora do arraial. Olha que coisa tremenda, né? Jesus foi morto lá no monte, no Calvário, no Gólgota, e naquele local ali, ele foi destruído, moído por nossas transgressões, por nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue daquele bode era aspergido então no propiciatório, naquela tampa da Arca da Aliança, lá no lugar santíssimo. Ele era feito ali, aí era feita a expiação, né? Por pecado do povo, da nação inteira, da nação inteira. Depois o sacerdote, depois que tinha esse processo, o sacerdote colocava a mão ali sobre a cabeça daquele bode. E ali ele confessava todos os pecados dos israelitas. O bode ele era solto no deserto para aniquilar os pecados do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele ritual era feito pela expiação dos pecados do ano anterior. Então, todos os anos eles tinham que fazer aquele mesmo ritual, irmãos. E esse ritual ele só se tornou desnecessário quando Jesus, que foi morto fora do arraial, que foi morto fora da cidade, lá no Gólgota, no monte que é o monte da caveira, né? O monte da caveira. Ele foi morto ali. E ali, irmãos, ele derramou sangue pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. E esse castigo que nos traz a paz, ele estava sobre Jesus. O bode, então, sacrificado ali, né, na porta da tenda, né, do tabernáculo ali, fora, né, como Jesus. Ele era queimado ali. Ele era queimado fora, né, e Jesus foi aniquilado fora também da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 22, ele fala: levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele passou pela via dolorosa, né?
caminhou ali por Jerusalém, mas ele vai ser morto lá, crucificado lá fora da cidade, assim como aquele bode era morto lá fora. Jesus também foi. Hebreus capítulo 13, versículo 12 diz assim: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Assim como aquele bode era sacrificado fora, Jesus foi sacrificado fora da porta, lá no Gólgota. Glória ao nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Vocês estão vendo, irmãos? O Antigo e o Novo Testamento eles fecham, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, tudo o Senhor tinha planejado tudo. A Bíblia é tudo, é antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano traçado para nós, porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor sabe todas as coisas e todo o poder está nas mãos do nosso Deus. E todo o poder também foi dado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós. E o Senhor, o Eterno, concedeu esse privilégio para Jesus, o Filho de Deus, que obedeceu e foi morto fora da porta, que derramou o sangue dele pela iniquidade, ele nos redimiu. E lembrando um pouco, né, ainda da palavra do Senhor, Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi para onde, irmãos? Ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto. E ali ele já estava se preparando para o que ia acontecer lá na frente, para o sacrifício dele. Então há um processo na vida de Jesus, né? Jesus ele nasceu como um homem, uma criança. Eu sempre falo, né? Ele se alimentou no seio de uma mulher. Ele cresceu, ele foi amado, ele foi, eu imagino, talvez até repreendido, porque ele era foi uma criança também. E só com aquele episódio quando ele tinha 12 anos, né? Que os pais foram sacrificar no templo, né? Nas festas, nas festividades. E quando os pais deram conta, Jesus tinha ficado em Jerusalém, conversando lá com os doutores ali, ele tinha 12 anos. E é aquela, depois dos 12 anos até os 30 ali, a gente não tem não se fala de Jesus, exceto quando começa o ministério dele. Então Jesus ele vai primeiro para o deserto, fica 40 dias ali. Fica 40 dias, jejuando, orando, combatendo Satanás através do poder da palavra, para que um dia ele pudesse se tornar o sacrifício perfeito, a expiação perfeita para os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o direito de entrar no Santo dos Santos, como nós podemos fazer hoje. Glória ao nome do Senhor. No Salmo 51, 3 diz assim: Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, irmãos, o nosso pecado, ele está sempre diante de nós, mas nós temos um advogado, fiel, e ele está lá pronto para nos perdoar, porque ele um dia ele foi lá para o Calvário, fora da cidade, fora da porta, e morreu por nós. Glória ao nome do Senhor. Jeremias 31, 34 diz assim: Ninguém mais ensinava ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou. Sabe o que acontece? Os nossos pecados, e nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. O Senhor fala assim: ó, agora dos teus pecados, Kátia, eu não me lembro mais. Do teu pecado, meu irmão, o Senhor não se lembra mais. Sabe por quê? Porque Ele foi o sacrifício perfeito. Ele expiou os nossos pecados. Um dia Jesus esteve no deserto e combateu Satanás já por nós. Ele já estava fazendo isso por nós. E um outro momento, ele vai morrer lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, no lugar da caveira. Mas ali naquele local da caveira, naquele local de morte, o Senhor Jesus expirou. E ali ele alcançou toda a humanidade através do seu sacrifício. Santo é o nome do Senhor. No dia da expiação, a Bíblia diz também que o povo judeu, eles jejuavam, eles se humilhavam diante do Senhor, porque a expiação, ela só também era eficaz se as pessoas se arrependessem, né? Deus aceitava o sacrifício daquele animal inocente, mas era necessário que as pessoas se arrependessem. Assim é conosco, irmãos. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, dizer: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão, da Tua misericórdia, e se humilhar diante de Deus, orar, jejuar, buscar a face do Senhor para matar a nossa carne, para destruir aquela natureza pecadora que ainda está em nós, porque nós temos
uma origem de Adão, e Adão trouxe o pecado consigo, mas Jesus trouxe o perdão para nós, a redenção. E agora ele diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Glória ao nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Então esse sacrifício da expiação que os judeus faziam era repetido todos os anos. Todos os anos eles tinham que sacrificar pelos pecados do ano anterior, alguma coisa que ficou, mas agora não, irmãos. A gente basta que você se arrependa dos seus pecados, se humilhe diante das potentes mãos de Deus e o Senhor vai te alcançar com a sua misericórdia. O ritual judaico, ele então era um ritual limitado, mas o que a gente tem com Jesus hoje, né? A reconciliação que Jesus nos garante, ela é tremenda. Irmãos, vamos ler alguns textos ali no livro de Hebreus. Os irmãos poderem estar abrindo a Bíblia comigo, então vamos ouvir aqui com atenção, né? Hebreus capítulo 9, versículo 6, diz assim, 6 e 7, diz assim: Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, que é o que acontecia aqui no livro de Hebreus, falando, olha, lá eles faziam isso. Eles entravam primeiro no tabernáculo, né? Lá no deserto ainda, e faziam aqueles sacrifícios, aqueles ritos. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então tinha que ter o sangue de animais derramados, irmãos. Tinha que ser sangue derramado. Mas Jesus agora, irmãos, ele já derramou o sangue dele. Então não é mais necessário o sacrifício de animais. Não é necessário, porque Jesus, ele é o suficiente, né? Ele se tornou suficiente para que o pecado do homem que confessa, que se humilha diante de Deus, seja destruído. Hebreus, o versículo 11, vamos dar uma olhadinha também, diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, olha o que Jesus é para nós, irmãos. Ele entrou uma vez no santuário. A palavra de Deus diz que quando Jesus expirou o véu do templo, o que era o véu do templo? Era justamente, o véu do templo era um véu, uma cortina, né, que separava o santo dos santos do resto do povo. O santo dos santos era um local que o povo não tinha acesso. Mas quando Jesus entregou o seu espírito ali, naquela morte dolorosa na cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue, sabe o que aconteceu, irmãos? O véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Aquele véu era um véu grosso, né? Se tivesse animais, não rasgava assim, muito menos de cima a baixo. Ele se rasga de alto a baixo, e significando que, ó, o véu está rasgado, rompeu-se. Agora todos vocês têm acesso ao Santo dos Santos. Basta que a gente reconheça Jesus como Salvador e se entregue totalmente a Ele e clame a Ele pelo perdão dos nossos pecados, e que a gente faça como Jesus falou para aquela mulher: vá e não peques mais. A gente confessa o pecado, irmãos, é confessar e deixar. Confessa os pecados e deixa. E quem confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia, assim diz a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 18, diz assim, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Olha, irmãos, olha o que Jesus faz por nós. Se tem, irmãos, a remissão, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. O véu do templo se rasgou, então não precisa mais ter oblação pelo pecado. Não precisa mais, irmãos, ter, irmãos, os sacrifícios dos animais. Jesus é o sacrifício perfeito. Glória ao nome do Senhor. Os pecados, então, irmãos, eles foram perdoados por nós através de Jesus, e esses sacrifícios eles se tornaram desnecessários. Glória a Jesus. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram só provisórios, irmãos, até que Jesus veio para nós, né, nos promover para nós permanentemente o pecado, a redenção do pecado, né, de todo o pecado confessado. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10, do versículo 10 em diante, diz assim, ó: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Uma vez só. O sacrifício de Jesus. Está aqui na palavra do Senhor. Não sou eu dizendo. É uma vez só. Jesus derramou o sangue dele por nós. Morreu por nós. Mas ele ressuscitou, ele está vivo. E através desse sacrifício, irmãos,
todos aqueles sacrifícios se tornaram desnecessários. Aqueles sacrifícios que eram provisórios, eles se tornaram desnecessários. Os 2 bodes, irmãos, eles representavam a expiação, o perdão, a reconciliação, né? A purificação, a purificação. Mas Jesus, ele consumou tudo isso mediante o seu sacrifício. Então, aqueles pecados que eram provisoriamente perdoados, que eram só encobertos, agora eles são esquecidos por Deus. O Senhor nem se lembra mais quando nós confessamos e deixamos. O Senhor nem se lembra mais. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler, irmãos, Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 26. Romanos 3, glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Romanos 3, do versículo 24 e 26 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A paciência de Deus, irmãos, Deus ele é muito paciente conosco, né? Mas o Senhor, ele é bom. O sangue de Jesus, irmãos, o sangue de Jesus em prol da humanidade foi um sacrifício, uma oferenda por nós. Ele pagou o nosso resgate. Sabe o resgate que antes os judeus pagavam lá com meio ciclo de prata e outros sacrifícios e tantos outros rituais? Jesus pagou tudo. Ele nos resgatou. Ele nos deixou, irmãos, com todas as nossas promissórias quitadas. Ele quitou a nossa dívida com o seu sangue. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. O bode emissário, aquele bode que era enviado para o deserto, irmãos, ele tipifica também o que Jesus fez para nós, né? Ele tipifica o sacrifício de Cristo, que remove os pecados e a culpa de quem se arrepende. Então, quando o povo fazia aquele sacrifício no dia da expiação, o povo tinha que se arrepender, se humilhar, faziam jejuns, clamavam por misericórdia a Deus, se purificavam. Eu já falei sobre o jejum, né? O jejum, ele é para nos quebrantar, irmãos, para trazer a nós a ideia de que nós somos necessitados de Jesus, do perdão dele, da misericórdia dele. É para isso que a gente jejua, irmãos, para quebrantar nossa carne. Então o povo ia lá e se humilhava diante de Deus. A gente precisa também se humilhar diante de Deus, pedir a ele perdão dos nossos pecados e dizer para ele: Senhor, eu não quero mais pecar. A gente não pode, irmãos, viver uma vida em que todo dia você está ali pecando e pedindo perdão. Eu vou pecar e vou pedir perdão. Pedir perdão. Claro que nós temos que confessar as nossas falhas, porque realmente nós pecamos todo dia. Nós somos muito limitados, irmãos. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. Mas Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, ele nos limpa. Mas ele quer que a gente se esforce para viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade, uma vida de busca, né? Por essa santificação. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos viver em santidade. O Salmo 103, versículo 12 diz assim: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Deus, ele tira de nós as transgressões, ele afasta e ele se esquece dela. Mas a gente precisa ter um esforço, irmãos. Isaías 53, 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E a gente vai ficar todos os dias crucificando a Cristo de novo, irmãos. Pecando a toda hora, sem esforço de viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia às coisas do mal. Nós precisamos renunciar ao mal, irmãos, e buscar essa santificação. Lembra, irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor nos limpou, o Senhor nos purificou, o Senhor deu a vida dele por nós, mas nós precisamos nos esforçar, nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que nós alcancemos essa redenção tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Isaías 53, 11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O justo Jesus levou sobre si a nossa iniquidade e Deus ficou satisfeito. É isso que a Bíblia está dizendo. Lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus cumprir, né, o que foi profetizado ali pelo profeta, o Senhor falava: o justo justificará a muitos, porque ele levará a iniquidade de todo esse povo sobre si. Então, meu irmão, se esforça, porque o que Jesus fez por nós é algo tremendo. Então, se você ama o Senhor,
ama de fato o Senhor, se arrependeu dos seus pecados, busque viver uma vida de santidade, né, diante do Senhor. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor, glória a Jesus. Romanos capítulo 3, 26, né, 25, 26, que fala ali, a gente já leu, né? Vou ler de volta aqui. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nós cometemos o pecado, nós cometemos, e os sacrifícios que eram feitos antes, eles eram limitados e provisórios, mas Jesus agora se tornou o sacrifício perfeito. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, então, irmãos, ele nos deu um dom gratuito através do sacrifício de Jesus, que é a vida eterna. Sabe, meu irmão, quando você aceita Cristo, confessa os seus pecados, você está ganhando, além do perdão dos pecados, a promessa de vida eterna. É isso que Deus tem para nós, uma vida de eternidade, onde esse nosso corpo aqui, esse nosso corpo que é tão limitado, que é tão cheio de maldade, né? Tão perecível, tão corruptível. Ele vai ter um dia a possibilidade de você ter um corpo incorruptível. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus. E quando a gente confessa os nossos pecados, ele nos perdoa, ele nos limpa, ele afasta de nós os nossos pecados. E ele muda essa nossa. E aí depois ele vai transformar esse nosso corpo aqui. Ele vai transformar. O nosso corpo vai ser como o corpo de Jesus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou e tem um corpo glorificado, nós teremos um corpo glorificado, assim como o nosso Mestre. Deus, ele tem essa promessa de eternidade para nós, irmãos. Creia nisso. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele foi pendurado no madeiro para que nós pudéssemos, se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldição para que nós pudéssemos se tornar bênçãos e um canal de bênçãos, né, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus enviou o seu filho Jesus. E Jesus aqui, nesse mundo, viveu como um homem, sem pecado. Ele não conheceu pecado, mas ele se fez ali, ele levou sobre si todo o nosso pecado. Imagina todo o pecado da humanidade sobre Jesus, como aquele bode expiatório, aquele bode emissário, aquele que ia lá para o deserto. Ele ia para lá, para padecer, né? Para padecer no deserto, levando sobre si todo o pecado do povo. E Jesus se tornou isso, irmãos, por nós. Ele se tornou o inocente, morreu por nós. Glória ao nome do Senhor. Romanos 5,6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu por nós, nós somos ímpios. Ele morreu por nós. Porque apenas algum morrerá por um justo. Pode ser que alguém, né, irmãos, morra por um justo. Mas Jesus, ele morreu por nós que somos o quê? Injustos. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então pode ser que alguém dê a sua vida por uma pessoa boa. Mas Jesus, ele não deu a vida por pessoas boas. Ele deu a vida por toda uma humanidade corrompida. Uma humanidade ímpia, uma humanidade cheia de iniquidade. 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Então, aquela prata lá que o povo pagava, né? Os sacrifícios que eram oferecidos, os novilhos, as ovelhas, os bodes, nada daquilo, né, irmãos, era suficiente. Aquilo tudo era provisório. Jesus se tornou suficiente. Então, ouro, prata, nada disso vai comprar a nossa salvação, pode nos comprar. Pode nos redimir. A gente leu lá no Salmo 49, né? Que o homem, mesmo que ele desse todos os seus recursos, eles iriam se esgotar, porque não haveriam recursos no mundo suficientes, nem ouro, nem prata, nem pedra preciosa, que fosse suficiente para promover o resgate da nossa alma, para tirar a nossa alma do inferno. Só quem pode fazer isso, irmãos, é Jesus. E só quem pode fazer isso
É você mesmo. Quando você aceita Jesus, você precisa aceitar Jesus como Salvador, confessar os seus pecados. E aí, irmãos, quem confessa e deixa, a Bíblia diz, alcança misericórdia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Os animais que eram oferecidos a Jesus, né, a Deus, né, eles eram animais assim, tinham que ser perfeitos. Não poderiam ser nenhum animal com defeito. E Jesus assim. Jesus ele foi esse sacrifício perfeito, nenhum defeito havia nele, nenhum pecado, nenhuma iniquidade, nenhuma mácula, e ele foi oferecido por nós. Glória ao nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. 1 João 2,2 diz assim: E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos pecados, mas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Isso é a Bíblia que está dizendo. Jesus morreu pelo meu pecado e pelo pecado de todo o mundo. Glória ao nome do Senhor. A propiciação, irmãos, né? Quando o sangue era aspergido, isso significava, sabe o quê? Que a ira do Senhor seria aplacada. Então, quando o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e aspergia o sangue ali no propiciatório, isso era para aplacar a ira de Deus sobre o povo. Jesus, ele asperge o sangue dele sobre nós, para que a ira de Deus seja aplacada. Então Deus, irmãos, ele vai olhar para você. Ó, aquele irmão, aquele ali foi redimido pelo sangue de Jesus. Aquele ali foi lavado pelo sangue de Jesus. Aquele tá limpo. E aí ele te olha de uma outra forma, sabe por quê? Porque dos teus pecados o Senhor não vai se lembrar mais. Então, irmãos, entregue a sua vida ao Senhor, confessa tudo para Ele, né? Hoje você pode entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, onde antes só o sacerdote podia entrar, mediante o sacrifício por ele próprio, né? Aí depois ele apresentava o sacrifício do povo, lá fora do arraial, como Jesus morreu fora da porta. E o Senhor Jesus nos deu essa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 30:10 diz assim: E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Ele ali com a ponta dos dedos colocava ali no propiciatório. Era o sangue. E hoje o sangue de Jesus, ele pode tocar em você se você confessar os seus pecados, se você crer que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus que morreu por você. Ele pode. Então, meu irmão, não sinta culpado, porque quando nós aceitamos a Cristo com fé, com fervor, e nos humilhamos diante dele, dizendo: Senhor, eu sou um pecador, sou um miserável. Ele nos limpa, ele toca com o sangue dele em nós e nos purifica de todo o mal. Hebreus 9, 11 e 12, vou terminar. Diz assim: Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É isso que Jesus fez por nós, irmãos, uma eterna redenção. Ele se tornou o bode expiatório, o bode emissário por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus ama você, creia nele, aceite como teu Salvador, creia no sacrifício que Jesus fez. E se você, meu irmão, anda um tanto fraco, enfraquecido, desviado, cheio de dúvidas, né? Porque a gente vive numa época mal. Confia no poder do sangue de Jesus na redenção. Não importa o que o mundo faça de errado, não importa o que as pessoas façam de errado, Jesus, ele é perfeito. Glória ao nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, abençoa cada um de nós, Senhor. Nos limpa, Senhor, com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeito e é suficiente. Nos purifica de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas iniquidades. Pai, nos limpa de todo o mal. Em nome de Jesus eu te peço. Agora, Senhor, eu também te peço que o Senhor visite com libertação, com perdão dos pecados, com cura, para cada que o Senhor esteja abençoando, livrando, salvando, libertando, para a honra e glória do nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Glória a Deus Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tá, meu irmão? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, coloca uma mensagem ali, escreve um comentário, vou ficar muito contente. Eu fico alegre quando os irmãos colocam um comentário ali, né, para conversar um pouquinho comigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Assiste os outros vídeos do canal. Eu tenho um propósito de ter pelo menos 50 vídeos ali no canal.
né? Quero ver se eu consigo fazer isso, né? É um objetivo, eu quero pelo menos colocar 50 vídeos no YouTube falando de Jesus, para no dia que Jesus me levar, a minha voz continua ali clamando, né? O Senhor. Se as pedras clamarão, né? Por que que a gente não vai clamar e não vai falar do nome de Jesus, do quanto ele é maravilhoso? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor.